Ainda falando aqui no Morning Show sobre a morte da menina Ágata, que gerou muita discussão em todo o Brasil, no noticiário, entre jornalistas e também nas redes sociais, uma delas, aliás, envolvendo 3 conhecidos humoristas. Vamos aos nomes, Vini. Pois é, nosso ex-companheiro de casa aqui, o Carioca, e também o Fábio Porchat e o Gregório do Vivier, que ao comentarem, né, ao debaterem aí sobre a morte da Ágata, Edgar, promoveram ali também um debate em torno de qual que é a culpa do usuário de drogas nessa história toda. Tudo isso começou com um tweet do Carioca, né, que escreveu o seguinte: só de olho na lacração fazendo campanha contra a violência no Rio. Desculpa, mas tem muitos ali que todos sabem que gostam muito da farinha e da erva. Alimentam o mecanismo e querem bancar a paz? Hipócritas, é o poste mijando no cachorro. Então o Carioca aí, na opinião dele, né, o usuário de drogas tem a sua parcela de culpa nessas mortes também. No que respondeu o Gregório do Vivier ao Carioca, podemos passar o post aí por favor, Brunão? Dizendo o seguinte, claro, né, ironizando, claro, a culpa é da maconha, PQP, gênio. Aí o Carioca foi e respondeu também ao Gregório do Vivier, contando um pouco da história da vida dele. O que ele diz? Vou te contar algo. Nessa violência no Rio, perdi meu primo PM há 13 anos, meu pai foi baleado há 8 anos, já vi um amigo ser assassinado. Fugi de São Gonçalo por trauma. Não olho a violência de binóculos do Leblon para o Vidigal. Aí o Gregório deu uma última resposta ali também para o Carioca, dizendo, podemos passar por favor, Bruno, o próximo tweet do Gregório, dizendo o seguinte: meu amigo, sinto muito pelas suas perdas, mas a maconha não tem porra nenhuma a ver com elas. Você está sendo manipulado, a culpa é do Estado, a culpa é da proibição, que ela sim fomenta o tráfico. Abraços. E quem também entrou nessa história toda foi o Fábio Porchat, que também fez um post aí em cima daquilo que o Carioca escreveu inicialmente, dizendo o seguinte: vamos discutir a descriminalização então? Vamos discutir política pública? O que você sugere? Guerra às drogas? Não tem funcionado. Não sei se você chegou a ver que mataram uma menina de 8 anos, mas a culpa é da lacração mesmo. E aí o Carioca respondeu para o Porchat, não gostou na verdade que o Porchat fez esse post, porque jogou, né, para os seguidores ali dele, e aí escreveu: pô, Porchat, nunca fui na sua timeline colocar o povo contra você, nunca. Respeito a sua opinião, tipo peido de vaca e camada de ozônio. Opiniões que o Carioca se refere aí que o Porchat já teria feito em outras ocasiões. Não fui querer tirar uma lasca. Você precisa se unir mais aos seus colegas da comédia e não aparecer somente para lacrar. Essas foram as opiniões aí dos humoristas em relação a este episódio, Edgar. O Carioca chamou ao corporativismo, né, o Porchat, e é um debate público que acontece com uma resposta ali, um diz o que pensa, faz a sua ótica, dá o seu olhar para o que aconteceu, o outro responde e assim segue a vida. Não sei se é o ambiente então, mais correto também. Não é o ambiente nem é o momento mais correto para começo de conversa, né? Porque, de novo, é tirar o fato objetivo da lente para colocar coisas da periferia nisso tudo. Quando eu digo da periferia do assunto. Então, assim, vamos tratar da morte da Ágata para depois tratar de outras coisas, porque, sinceramente, tudo nesse país, se a gente for parar para pensar, acaba relativizado em 5 tipos de polêmica. Qualquer coisa que aconteça nesse país vai sempre acabar em guerra às drogas, aborto, homossexualidade e ideologia de gênero, como costumam dizer, policiais mortos e algum problema de saúde ou de educação, que depende do momento do que tá na moda. Mas a gente parece que um cachorro que anda sempre em volta da mesma cauda. E em vez de tratar objetivamente do assunto, a gente usa qualquer outro desses como cortina de fumaça. Sinceramente, só queria propor uma reflexão. Já que o Carioca acha que usuários de maconha, de cocaína tal, tem sua parcela de culpa pela morte da Ágata ou de qualquer outra pessoa, queria propor uma reflexão. Quem vota em miliciano, agente ligado à milícia, também tem, né? Talvez, não sei. Me conta aí.
Ô Ed, só para rapidinho, Caio, só para colocar mais um elemento aqui na discussão também, a gente resgatou uma capa da revista Veja de alguns anos atrás que também fez essa associação. A capa tinha como título Quem Cheira Mata. E ali, né, a capa de uma foto de uma imagem de um revólver e de um dinheiro, e aí dizendo também, e outras 14 verdades incômodas sobre o crime no Rio de Janeiro. Então a capa da Veja também fazendo essa associação de que quem, né, consome aí a droga tem também essa culpa nesses assassinatos. Eu queria seguir o conselho aqui do Fefito e sair da periferia do assunto e voltar para a politização covarde, né, da morte da Ágata. A gente já falou aqui sobre narrativa nacional, portanto, essa associação juridicamente descabida entre o pacote anticrime e uma suposta licença para matar, isso não existe, isso daí é uma falácia, né, explorando aí o fato de que a população é leiga em direito. E, além da narrativa nacional, existe também uma narrativa local que diz que a morte da menina Ágata, ela comprova aí o fracasso da nova política de segurança do Rio de Janeiro. E aqui eu vou abrir aspas para a OAB, para quem essa política afronta os parâmetros básicos de civilidade. Continua a OAB. A morte de Ágata evidencia mais uma vez que as principais vítimas dessa polícia de segurança pública, sem inteligência e baseada no confronto, são pessoas negras, pobres e mais desassistidas pelo poder público. Ou seja, a OAB, né, ela insinua que a nova política de segurança pública do Rio de Janeiro, apesar de ter salvado centenas de vidas inocentes, ela produz apenas vítimas, certo? E só para ilustrar com dados o que eu falei, a gente teve nesse semestre uma queda de 23% nos homicídios dolosos no Rio de Janeiro, certo? Isso comparando o primeiro semestre de 2018 e 2019. Então esse dado, objetivamente, significa que menos 608 pessoas morreram no Rio nos primeiros 6 meses da nova política de segurança pública. Só que o problema aqui para mim é que a OAB ela vai além. Com essa frase, ela dá a entender que existe dolo, que existe intenção, que existe até mesmo vontade por parte das forças policiais para exterminar pessoas negras e pobres. É aquele famoso bordão do genocídio da população negra e pobre das periferias. Então eu queria fazer alguns questionamentos aí para a elite da OAB, né? Isso vale do Leblon à Faria Lima, né? Quanto que vocês acham que ganha um soldado policial militar? Será que ele é rico como vocês, por acaso? Né? Onde vocês acham que esses policiais moram? Em Ipanema? Nos Jardins? Vocês não conhecem a realidade do policial que tem que esconder a farda para voltar para a comunidade em que reside, para não ser vítima de achaque, de extorsão, de violência, de toda sorte de ameaças. Aliás, qual a cor de pele e origem étnica que vocês acham que tem a maioria dos policiais? Hein? É um outro questionamento, né? Você acha que eles são descendentes de noruegueses, de suecos, de alemães? A polícia é o povo de farda, é pardo, pobre e honesto, em sua esmagadora maioria. Em sua esmagadora maioria também são heróis com pronunciado senso de justiça, coisa que muito advogado não desenvolveu e nunca vai desenvolver. Então eu acho o seguinte, você tem de um lado, né, a OAB nesse polo mais crítico acerca da nova política de segurança pública do Rio de Janeiro, e do outro lado você tem os números, né? E claro que o sucesso na redução de crimes violentos, ele nunca vai justificar essas mortes trágicas, certo? Só que a gente precisa reconhecer, é inegável, que se o critério for exclusivamente salvar vidas inocentes, a polícia do Rio de Janeiro está fazendo um bom trabalho. Eu acho que é muito errado a gente tentar voltar essa conversa para uma questão de demonizar a polícia. Uhum. Eu acho que já foi muito falado aqui quais as dificuldades que passa um policial, e eu acho que tentar jogar com isso, falar sobre a questão do policial em si, como indivíduo, como essa pessoa que também mora na comunidade, que não recebe bem, que não tem treinamento bastante, que trabalha sob pressão, que tem que ter mais de um emprego. Eu acho que essa não é a figura passível de crítica, mas a política de Estado. E aí a gente está falando de uma coisa completamente diferente. Ninguém é contra policial. Ninguém é contra policial. Policial é uma figura importantíssima na nossa sociedade. Ele é a ponta final, é ele que passa todos os riscos, é ele quem vai colocar em prática o que é decidido por uma política de Estado, que é passível de crítica, sim. Você criticar a postura do Estado em relação ao combate à violência não é criticar o policial.
Perfeito. Tá? Eu acho que o policial é uma figura importantíssima para se resolver, inclusive o problema da violência. E quando se fala aqui de consumo de droga, a gente está falando de crime organizado. O crime organizado, se não tem droga, ele vai para o sequestro. Se não tem sequestro, ele vai para o assalto. Tráfico porque o de armas. criminoso, ele está interessado em cometer ilicitude, em fazer dinheiro em cima disso, em matar gente, em passar por cima do sistema, e um sistema que muitas vezes não está presente na comunidade. Então, jogar também toda essa discussão em cima da história das drogas, tudo bem, você pode até fazer uma reflexão sobre isso. É óbvio que o consumo de cocaína deve trazer muito dinheiro para o crime organizado. Mas a questão é o crime organizado. Você está falando, Paulinha, estava dando uma olhada aqui, o salário do policial militar no Brasil, ele fica ali entre R$ 2.900 em alguns estados, indo a R$ 4.500 em outros estados. É um salário que você mesmo não consegue viver, você falou, tem que fazer bico. Tem que trabalhar em jornada dupla, para tentar complementar o orçamento familiar. Agora, E é muito injusto mesmo, porque se falta treinamento para policial, falta treinamento porque o Estado não provém. Agora sim, a gente não pode fechar os olhos, de fato, para a quantidade de vítimas, em sua maioria negra e pobre, que morrem nesse país. E isso não significa que o policial que está lá com a arma esteja procurando necessariamente pessoas negras para isso. Isso significa que é sim uma política de Estado. E é uma política de Estado que vem de muito tempo. De uma herança de escravidão desse país, que foi um dos últimos a abolir esse absurdo. Então, assim, ou a gente reconhece os problemas da nossa sociedade como um todo, a gente para olhar para essas questões de maneira mais profunda, ou a gente vai só continuar no que é simplista. Nesse ponto, Fefito, todos somos vítimas, né? Sim. O policial, inclusive esse que mora na comunidade, esse policial que sai para trabalhar... Que tem que obedecer a uma política de Estado. E tem que atender a uma política de Estado e agir da forma como a gente está vendo agir ultimamente, correndo risco, tendo que esconder a farda, como o Caio falou, quando volta para a comunidade para não sofrer represália e muitas vezes ser morto pelos colegas até criminosos que estão do lado do crime, sem contar o policial que por conta desse salário baixíssimo incorre em ações criminosas também, a chamada banda podre da política, que tem em maior número em certos estados, em menor em outros, mas sempre tem o policial corrupto também. Nesse ponto e nesse olhar, todo mundo é vítima. Agora, eu não acho que é só um bordão dizer que preto e pobre é que morre. Não é uma coincidência, isso é um fato que nos acompanha desde que o Brasil se enxerga como nação. Ninguém leva tiro no Leblon porque está carregando guarda-chuva ou furadeira. Olha, aqui a gente tem muita divergência de opinião, especialmente divergência de opinião política, né? Inclusive eu acho que isso é um ponto positivo, mas é muito legal a gente ver que existe assim um denominador comum, que é a nossa solidariedade, né? Seja a vítima ou seja a sua família. O microfone da Jovem Pan é um instrumento muito poderoso, né? Ele vem com muita responsabilidade. Nesse momento a gente tem centenas de milhares de pessoas conectadas a nós de alguma forma. Então eu queria fazer uma proposta, propor algo assim inusitado, que seriam 10 segundos de silêncio para a gente canalizar orações e pensamentos positivos, de bondade amorosa pela Ágata e pela sua família. Se vocês toparem participar disso. Eu acho bom, eu vou além. Eu acho que a gente vai na sequência desses 10 segundos, ou esse momento onde a gente vai refletir e pensar aqui através das preces mais íntimas de cada um, a nossa solidariedade à pequena Ágata Félix. E na sequência vamos com outro anjo da música popular brasileira para dar uma desanuviada e trazer um pouco mais de tranquilidade aos nossos corações.